Nos últimos anos, a narrativa das empresas de tesouraria de Bitcoin se tornou uma das mais fascinantes e também mal compreendidas dentro do ecossistema macro e de cripto. Para uns, essas empresas elas representam um caminho sofisticado de aceleração da adoção institucional. Eles são pontes que capturam um capital preso no mercado de dívida. Já para outros, eles são uma estrutura frágil, alavancada e depende de mecanismos que podem falhar justamente no bear market. Bom, meu objetivo com esse vídeo é que você saia dele tendo uma visão bem mais ampla de como funcionam essas empresas. Mas vamos lá, depois que a MicroStrategy, empresa do Michael Saylor, tomou a dianteira e começou o que chamam de DEX, que são as empresas de acumulação de Bitcoin, através dessas estruturas financeiras, diversas outras empresas acabaram seguindo ele e o mesmo caminho. Principalmente porque a Strategy teve um sucesso estrondoso nesse momento inicial, justamente por pegar toda a valorização do Bitcoin dos últimos 2 ou 3 anos. Até aqui no Brasil agora a gente tem uma empresa específica de tesouraria de Bitcoin, a Orange BTC. E eu vou tentar facilitar o entendimento conforme eu realmente entendo. Basicamente, o objetivo dessas empresas é que, com o passar dos anos, cada ação dessa empresa possa ser convertida em mais bitcoins para o acionista. Ou seja, se eu compro um bitcoin em ações da empresa, se um dia eu quiser vender essas ações, o objetivo é que eu consiga tirar em dólares o correspondente a 1,1 bitcoin ou até mais. E como que elas fazem isso? Elas vão se utilizar de recursos financeiros para que você consiga acumular cada vez mais bitcoins tendo uma ação dessa empresa. Mas toda a estratégia, ela tem algumas fragilidades específicas. E eu quero abordar alguma dessas fragilidades e também quero falar um pouco sobre um alerta que muita gente tem pontuado, que seria se o Michael Saylor precisar vender os seus bitcoins, qual seria o tamanho da possível queda que a gente iria ver. Bom, para entender por que isso importa tanto, a gente precisa primeiro compreender a essência dessas tesourarias. Elas não são empresas normais, elas não mineram Bitcoin, nem são exchanges. Bom, falando de forma técnica, elas são essencialmente estruturas financeiras que elas têm o objetivo de capturar capital da economia fiat, especialmente do mercado de dívida, e converter esse capital em Bitcoin, fazendo isso com o menor custo e com a maior eficiência possível. Essas empresas são basicamente uma turbina que são conectadas à represa do mercado global de dívida. Então, elas movem fluxos cada vez maiores de capital em direção ao Bitcoin. E a questão central é que para fazer isso funcionar, essas empresas dependem de alguns instrumentos financeiros diferentes. E eles foram se sofisticando com o passar do tempo, porque agora eles não captam só dinheiro como empréstimo, mas também fazem estratégias de diluição das suas ações e estratégia até de renda fixa. Então, falando de algumas estratégias que essas empresas fazem, elas fazem emissão de ações, notas conversíveis, dívidas estruturadas, bom, e instrumentos muitas vezes muito híbridos. E tudo isso para conseguir que cada ação seja equivalente a mais bitcoins com o passar do tempo. A valorização das ações não é um detalhe, e sim um princípio do modelo. Bom, vamos lá. Quando a ação se valoriza, essas empresas conseguem emitir ações com baixo impacto de diluição e conseguem captar capital com maior eficiência. E assim, eles direcionam esse capital para a compra de mais bitcoins por ação. E é esse mecanismo que gera o yield do Bitcoin. E é isso que faz com que a Strategy, Metaplanet e até a Orange BTC aqui no Brasil possam comprar Bitcoins em ritmo que nenhum investidor individual conseguiria e nem captar uma dívida que o investidor individual conseguiria. E é justamente nesse mecanismo que nasce o famoso MNAV. Ele é o reflexo da antecipação do mercado em relação ao yield futuro da empresa. Eu gosto sempre de explicar com números, porque para mim facilita um pouco o entendimento. Então vamos lá. Vamos dizer que a empresa possui 100 bitcoins na carteira e o total de ações que a empresa possui são 100 ações. Isso significa que cada ação representa um bitcoin. Para facilitar o entendimento, vamos pensar no valor do bitcoin como 50 mil dólares. Como a empresa possui 100 bitcoins, a sua ação também vale 50 mil dólares. O total que essa empresa vale é 5 milhões de dólares, assim como ela tem 5 milhões de dólares em ativos. Então vamos dizer que o preço da ação, que era 50 mil, disparou para 100 mil.
porém ela não comprou mais bitcoins. Então o valor da empresa seria esse 100 mil multiplicado pela quantidade de ações, ou seja, o valor da empresa é 10 milhões, enquanto vamos dizer que o Bitcoin permaneceu em 50 mil dólares. Como o preço da ação vale 100 mil e o que ela tem de Bitcoin por ação é 50 mil dólares, o MNAV dessa empresa é 2. E aí com esse MNAV, o que ela pode fazer? Ela se aproveita dessa situação para que cada ação que ela possui tenha mais bitcoins de uma maneira geral. Como que ela vai fazer isso? Vamos dizer que a empresa adotou a estratégia de emitir mais ações. Ela vai emitir mais 100 ações para comprar bitcoin. Então ela vai e faz a diluição dos primeiros acionistas. Ou seja, antes a empresa inteira tinha 100 cotas, agora ela tem 200. Mas você vai entender por que nesse momento isso é bom. Ela emite mais 100 cotas, cada uma custando 100 mil dólares. Ou seja, ela arrecada 10 milhões de dólares e compra tudo em Bitcoin. Como o Bitcoin está custando 50 mil, ela consegue comprar 200 Bitcoins com esse valor. Agora vamos ver o panorama geral. A empresa inteira tem 200 ações, 200 cotas, cada uma valendo 100 mil. Então a empresa inteira vale 20 milhões de dólares. Só que antes desse movimento, a empresa tinha a tesouraria de 100 Bitcoins. Agora ela tem a tesouraria desses 100, mais os 200 que ela acabou de comprar, ou seja, de 300. Se você for ver quantos bitcoins cada ação da empresa possui, é só pegar os 300 bitcoins que ela possui e dividir pelas 200 ações que a empresa tem, dando um total de 1,5 bitcoin por ação. Muito maior do que os 1 bitcoins que os primeiros acionistas tinham. Agora eles têm 1,5 bitcoin por ação. Claro, assim, que a emissão ela não funciona dessa maneira com que eu falei. Eles fazem emissões mais lentas, eles vão comprando Bitcoin ao longo do tempo e não de forma tão abrupta e tendo um yield tão grande em tão pouco tempo. Esse é um dos movimentos que a Strategy vem fazendo ao longo dos anos. Então, o objetivo é que quando você vende suas ações, você saia com mais Bitcoins proporcionais do que quando você entrou. Basicamente, se você não acredita no Bitcoin, não tem por que comprar uma ação dessa empresa. Porém, se você gosta do Bitcoin e entende essa dinâmica que ela faz, você possivelmente gosta da ideia de alguém estruturar operações e você ter mais Bitcoins com o passar do tempo. O problema, e é aqui que a narrativa muda um pouco de tom, é que todo esse modelo preocupa quando o MNAV da empresa está abaixo de 1. Enquanto o MNAV está acima de 1, a empresa pode continuar seu processo de alavancagem, uma alavancagem mais limpa. Ela tem a capacidade de emitir ações com prêmio, captar capital pagando quase nada de juros, expandir seu balanço, comprar mais Bitcoin. Enfim, ela consegue reforçar a sua própria tese com o MNAV sendo superior a 1. Mas quando ele cai abaixo de 1, tudo muda. Porque o MNAV abaixo de 1 significa literalmente que o mercado acredita que a empresa inteira vale menos do que o Bitcoin que ela possui. Significa que os investidores não querem correr risco de alavancagem na compra de Bitcoin, preferindo comprar Bitcoin do que ações da empresa. E isso destrói o ciclo de realimentação que sustenta esse yield. Significa que a diluição deixa de ser um recurso estratégico. E o que a empresa precisa fazer para que o MNAV volte a ser superior a 1 se ele baixar? Ela teria que ou captar recursos de fora para comprar suas ações e assim tirar várias ações do mercado, ou ela precisaria vender parte de seus bitcoins para fazer essa compra de ações. Assim ela conseguiria efetivamente deixar o MNAV acima de 1. Mas essas empresas elas não querem se desfazer dos bitcoins que elas têm encarteiradas. Bom, mas aí entra um problema. Algumas ações nos últimos meses despencaram e com ela o MNAV também afundou. A MetaPlanet, por exemplo, é uma outra empresa de tesouraria que já está com o MNAV em alguns dias a aproximadamente 0,9, 0,85. Bom, mas todo mundo quer saber da MicroStrategy, né, ou Strategy. Como que tá ela? Bom, a ação dela despencou mais de 60% desde julho e, se você for olhar desde 10 de outubro, mais de 50%, justamente a data crítica que marcou um ponto de inflexão no mercado cripto. O mercado inteiro começou a cair sem apresentar qualquer bounce significativo. Foi uma queda de elevador. E do mesmo jeito que a empresa decolou com a alta do Bitcoin, agora ela estava em queda livre quando o ativo caiu. Muitos acabam dizendo que parte dessa queda da MicroStrategy
se deve a um documento que saiu da MSCI. Ela é uma das 3 maiores provedoras de índices do mundo. Ela tem aproximadamente 18 trilhões de dólares em ativos. Ela abriu uma consulta propondo excluir a Strategy e qualquer empresa cujos ativos sejam majoritariamente Bitcoin de todos os índices globais. Isso não inclui só o MSCI americano, mas também de diversos outros índices setoriais, subsetores, enfim, que são muito usados para ETFs passivos. Segundo esse documento, até 2,5 bilhões poderiam ser forçados a sair do papel caso a exclusão fosse confirmada. Essa proposta ela foi feita exatamente no dia 10 de outubro, que coincide com a queda do mercado principal de criptos. E por que esses fluxos começaram a sair? Bom, a MicroStrategy ela virou o principal instrumento de hedge do mercado institucional. Investidores que eles tinham posições muito grandes em Bitcoin, 500 milhões, 1 bilhão ou até mais, eles não conseguem se proteger usando derivativos de cripto. Os derivativos não têm liquidez suficiente para o hedge completo deles. Mas a Strategy tem, porque a liquidez de opções da Strategy é muito grande. Então, o que esses grandes fundos estão fazendo? Eles vendem a MicroStrategy para se proteger. E ao vender, eles pressionam o MNAV para baixo e, quando o MNAV cai, o mercado começa a precificar mais risco para a empresa. E para piorar, ainda tem indícios ainda que não foram conclusivos, mas muito relevantes de que grandes bancos como o JP Morgan podem estar realizando práticas de rehypothecation agressiva com as ações da MicroStrategy. O que significa isso? Basicamente, um cliente tenta transferir suas ações da instituição e não consegue, porque o banco não tinha as ações disponíveis para entregar. Então, o que o banco fez? Ou eles emprestaram essas ações, ou eles venderam a descoberto, ou utilizaram como garantia de forma que excedeu a própria capacidade de entrega da instituição. Bom, é exatamente o tipo de comportamento que amplifica ainda mais as quedas, especialmente no momento que o mercado já está nervoso, já está alavancado, já está vulnerável a qualquer evento de liquidez mundial. Então, quando se combina todos esses fatores, a queda muito abrupta da ação, o risco de exclusão dos índices e o uso da MicroStrategy como hedge institucional, você tem um quadro perfeito para entender uma teoria de por que o Bitcoin caiu tão violento e por que a gente não teve nenhum bounce significativo no preço do ativo. Isso nos leva a uma pergunta importante. O que acontece se o MNAV cair muito abaixo de 1 com a Strategy? A resposta é um pouco simples. A Strategy, ou qualquer outra empresa de tesouraria, ela acaba perdendo um pouco sua capacidade de captar capital de forma eficiente. Ela não consegue mais emitir ações com um prêmio, ela não consegue aumentar sua posição em Bitcoin sem fazer uma alavancagem mais perigosa. Em alguns casos extremos, ela é pressionada a realizar até a venda dos Bitcoins para honrar esses compromissos. Algo que na Strategy é improvável. Só que é perfeitamente possível nas menores empresas de tesouraria e menos capitalizadas. É exatamente esse último ponto que me preocupa muito. São as tesourarias pequenas. Empresas menores, menos robustas, não estão tão alinhadas com estruturas de financiamento, eles não têm produtos de renda fixa também, eles não têm acesso a tão grandes mercados, elas vão possivelmente ter que vender os seus bitcoins a mercado se o mercado entrar em pânico. Elas não possuem tanta a resiliência da MicroStrategy, que ela declara que ela sobrevive se o Bitcoin cair até 90% sem precisar liquidar nem um satoshi. Mas se você for ver, as empresas menores, elas não têm esse luxo da Strategy. Elas podem ser forçadas a vender e quando elas vendem, geram uma pressão adicional no preço. Essa pressão pode empurrar o Bitcoin para níveis muito abaixo do que a gente está atualmente. E o mercado de pânico, a gente nunca se sabe o que pode acontecer e até onde que pode ir. Esse é o tipo de cenário que pouca gente quer discutir, mas é exatamente o que está em jogo. Essas empresas são incríveis durante o ciclo de alta, quando a emissão funciona, quando o yield aumenta, quando o prêmio se expande, mas elas também são amplificadoras de queda quando o mercado vira. O mesmo mecanismo que acelera a compra de Bitcoin pode acelerar a destruição de valor se o mercado perde confiança nessas empresas. Bom, a minha conclusão de tudo isso é que apesar da Strategy ser uma empresa em tese resiliente, por suas dívidas super baratas e
dívidas que só vencem daqui muitos anos, eu não vejo muito problema com ela em relação a vender os seus bitcoins. Porém, pensando em um mercado em geral, possivelmente grandes instituições podem forçar o preço do Bitcoin mais para baixo só para desalavancar o sistema e quebrar essas tesourarias menores. Particularmente, eu ainda acho que a gente vai ter uma nova onda de alta no Bitcoin nos próximos meses. Porém, a gente nunca pode estar totalmente desprotegido. A crise mundial que está batendo na nossa porta agora pode levar o Bitcoin para patamares próximos de 20 mil dólares. É a minha visão. Eu sei que vai ter muito comentário falando que é impossível o Bitcoin vir para esse valor, mas o que eu penso é que o custo da proteção e de ter dinheiro para comprar Bitcoin a esses valores pode mudar totalmente a tua vida. Eu vou te dar um exemplo de proteção em Bitcoin se você tivesse feito uma proteção estruturada quando o Bitcoin estava próximo de 120 mil dólares. Você estaria pagando em torno de 1,5% a 1,7% para proteger ele por 2 meses. Se você tivesse um Bitcoin inteiro, essa queda que chegou próximo de 80 mil dólares teria batido próximo de 96% de toda a queda. O que isso significa? Como o Bitcoin saiu de 120 para 80, você teria perdido 40 mil dólares na tua exposição, sendo que você tinha um Bitcoin. Porém, você aproximadamente ganhou 38 mil dólares com as tuas proteções. Com esse valor de 38 mil dólares, você poderia comprar quase meio Bitcoin a mais na tua carteira a 80 mil dólares para a tua exposição. Agora pense se o Bitcoin fosse para 20 mil dólares. Você teria perdido 100 mil dólares na tua posição, mas você conseguiria bater 105% da tua posição original. Ou seja, você teria ganho 105 mil dólares. E você conseguiria comprar mais 5 Bitcoins, custando 20 mil, ficando com 6 no total. Claro que em 2 meses, dificilmente o Bitcoin perderia 80% do valor. Esse seria realmente um caso de crash no mercado. Mas com esses números, você consegue perceber o poder de ter uma proteção bem estruturada. Se você tem Bitcoin, ETF, ações americanas, ações no Brasil, você está em risco. E se você quer proteger teu patrimônio de uma crise, que a gente está próximo de ver na minha visão, eu também posso te ajudar nesse processo. Deixei um link com um formulário na descrição aqui e preencha ele e caso eu acredite que eu consiga te ajudar, eu entro em contato para entender a tua posição atual. Eu vou deixar alguns links aqui também para você continuar assistindo alguns outros vídeos e não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais!